Olá a todos, meu nome é Maurício Bernardes, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nesta aula nós vamos aprender como vincular atividades no MS Project. É muito importante que você assista a aula iniciando um projeto que foi postado no YouTube sobre como nós podemos configurar um calendário de trabalho e como nós podemos configurar o início do projeto em si e a própria área de trabalho antes de assistir essa aula. Tá? Então, vou imaginar então que eu já tenho um projeto, já tenho um projeto aberto, então esse inclusive é o final, é, esse é o arquivo .mpp, iniciando o projeto, da aula iniciando o projeto, eu vou salvá-lo até com outro nome, tá? Eu já falei sobre como salvar na nossa aula iniciando um projeto. Tá? E agora eu vou procurar aqui no meu Google Drive a minha parte específica da disciplina de graduação de design da URGS, da Faculdade de Arquitetura. Pois bem, aqui eu vou criar, eu já tenho vinculando atividades no project, eu já vou deixar aqui também, então vou deixar esse arquivo como vinculando atividades. Tá ótimo. Então já estou ele com vinculando atividades. O interessante desse arquivo é porque o calendário já está todo pronto. Né? Na aula de iniciando o projeto a gente já fez essa configuração. E aqui eu vou apenas, tarefa C, vou incluir algumas tarefas, tá? Tarefa D, desculpe, eu botei tarefa. Tarefa D, tarefa E. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que verificar no project é o seguinte, tá? Pois bem, eu preciso aqui fazer uma estrutura. Imagine que, vou colocar mais uma tarefa. Deixa eu ver aqui, tarefa, tarefa F. Vamos imaginar que tarefa B e C pertençam à tarefa A e a tarefa E e F pertençam à tarefa D. É como se A fosse a tarefa macro que contempla a tarefa B e C. E a tarefa E e C, né, pertence a D, como se a macro fosse a D que contempla a E e a F. Tá? Então, o que é que acontece? Como é que eu faço essa estrutura? Bom, você vai no guia tarefa, tá? Deixa o guia tarefa marcado, e agora o que você faz é o seguinte, se você quer que B e C pertençam a A, você tem que deixar B e C, obviamente, abaixo de A. Tá? Então, o que você faz é, você seleciona aquelas duas tarefas, B e C nesse caso, tá? Vai no guia tarefa, tá? No guia tarefa você tem uma área cronograma, e nesse cronograma você tem uma flechinha que é recuar tarefa. Quando você clica recuar tarefa, perceba que agora ela ficou recuada. Tá? Tanto B e C pertencem a A. A mesma coisa, tarefa E e tarefa F. Tá? Você marca as duas, se você quer que elas pertençam a D, mais uma vez, guia tarefa, área cronograma, você vai dar um clique no botão recuar tarefa e ela recua. Se você quer retornar isso para qualquer uma delas, basta você selecionar a tarefa e na mesma área, só que no outro botão, que seria recuar a tarefa para a esquerda, então ela perde a vinculação. A tarefa F, ela não é mais, da tarefa D, tá? Ela não seria mais a tarefa D. Olha só o que acontece quando ela é uma tarefa macro, ou tarefa mãe, como eu chamo. Ela ficou em negrito, tá? Perceba que na área de gráfico mudou também a tua representação gráfica dela, ela não é mais uma barrinha azul, ela está congregando outras tarefas. Perceba que todas as tarefas que eu entrei aqui estão para 2 de fevereiro, porque eu ainda não trabalhei com data de início e data de término. Então, sempre quando eu vou colocando as tarefas aqui, o ideal é que essas tarefas venham de um Work Breakdown Structure, né, um WBS, também chamado de EAP, Estrutura Analítica do Projeto, e ele entre aqui pelo nome, né, pelo nome da tarefa. Então, você coloca primeiro as tarefas, né, como a gente está colocando.
Eu vou deixar, perceba que quando uma tarefa ela não tem filhas, né, ou subtarefas, ela não fica em negrito. Você está percebendo ali, né? A tarefa F não tem filhas, né? Ela também não é filha de ninguém nesse caso, nesse momento apenas o projeto. Eu vou deixar que ela seja a filha da tarefa D. Então, clico em tarefa F e mais uma vez eu vou recuar a tarefa de forma agora que ela pertença à tarefa D. Bom, quando você coloca a sua estrutura aqui dentro, tá? Quando você coloca a sua estrutura aqui dentro, o interessante seria que você agora colocasse a duração dessas tarefas. Imagina que a tarefa D fosse B fosse 2 dias, a C fosse 3 dias, a tarefa E fosse 2 dias e a tarefa F 4 dias. Pois bem, a ordem de trabalho sempre preferível no project, sempre a meu ver, é o seguinte: você colocou a estrutura aqui, né, no nome da tarefa, a sua estrutura de tops que veio do WBS, em seguida você coloca as durações, perceba, você não coloca a duração as durações das tarefas mãe ou macro, vocês colocam apenas as das filhas. Isso, mesmo que se você tivesse uma outra subtarefa, né, você sempre fornece apenas a duração das tarefas filha nesse caso. Por exemplo, o que acontece se eu tivesse que colocar alguma tarefa aqui dentro? Tá? Então, olha só. Eu vou colocar aqui embaixo uma tarefa G. Tarefa G, tá? Perceba que ao colocar embaixo da tarefa F, ela assumiu a maternidade da D. Tá? Se ela não for uma tarefa da D, você teria que recuar ela de novo. Ó. Tirar ela para recuar para a esquerda. Agora ela não pertence a D. Tá? E se eu quisesse mover essa tarefa lá para frente, o que aconteceria? Bom, desde que você pode clicar fora se você quiser, mas para você mover, a melhor forma é você clicar, dar um clique apenas, solta o botão do mouse, ó, já soltei o mouse, mas a linha ficou marcada. Eu levo o cursor para cima do número, percebe que todas as tarefas passam a ser numeradas automaticamente. Quando eu movo essas tarefas, a numeração ela é atualizada automaticamente também. Então, eu vou deixar o cursor sobre o número 7, eu vou pressionar o botão esquerdo do mouse, manter ele pressionado, e aqui eu posso arrastar para onde eu quiser essa tarefa. Vou arrastar para cá. Ó, veja que ela não tinha nenhuma paternidade, vocês se lembram? E aí, só o fato de ter colocado ela para baixo da tarefa C, ela assumiu já o mesmo nível hierárquico da C. Nesse caso, se eu não quero que isso aconteça, clico nela e mais uma vez eu dou um recuo. Tá? Então, essa é uma forma de você colocar mais uma tarefa. Mas se eu quisesse colocar, por exemplo, uma tarefa exatamente entre a tarefa E e a tarefa F, precisaria escrever embaixo e mover? Não, você não precisa fazer isso. Vou fazer melhor. Vamos imaginar que eu queira colocar uma tarefa entre a B e a C. Né? É fácil. Então, se você quer colocar uma tarefa abaixo da B, você marca, né? Você marca exatamente a célula que você quer que ela seja inserida, que ela fica abaixo da tarefa B. Se o teu teclado tem o botão insert, você pode clicar no botão insert que ele já vai inserir. Se ele não tem, você vem no guia tarefa, você tem a área de inserir e aqui você no botão tarefa você pede para que ele coloque uma tarefa. Ó, ele abriu logo abaixo a tarefa B. Então eu vou colocar aqui a tarefa H. Ele entrou com um dia também. Eu vou dizer quantos dias eu tenho que fazer essa estimativa de durações. Você tem várias formas de você fazer isso. Você pode consultar tabelas e composições, você pode perguntar a especialistas, ao fornecedor de serviço que vai fazer a tarefa, tá? Depois que você colocou essas tarefas exatamente aí, agora você pode efetivamente vincular as tarefas em si. O que eu particularmente gosto é colocar o nome da tarefa 0 aqui, que vai ser o projeto como um todo, porque é a linha do meu projeto que eu vou controlar. Então, exatamente onde é que eu coloco essas informações? Você está lá no guia, você vai no guia formato e perceba que eu tenho na área mostrar ou ocultar uma que já está marcada, que são as tarefas resumo, deixa ela marcada.
Eu posso deixar marcado também a tarefa resumo do projeto. Bom, quando eu boto tarefa resumo do projeto, perceba que entrou agora uma tarefa zero, que na verdade é mãe de todas, tá? Tarefa mãe de todas, que assume o nome do arquivo MPP. Se ele não assumir, você pode chegar lá e digitar projeto, vinculando atividades, tá? Ela é importante porque ela vai me permitir comparar o início e o término do projeto. Qualquer alteração que eu faça aqui embaixo, eu posso sempre estar controlando a atividade zero em si, tá? Uma outra coisa que eu gosto de colocar é a estrutura de tópicos, os numerozinhos, como se fosse uma itemização orçamentária. Então eu vou lá em onde tem o mostrar, ocultar também, né, no guia formato, eu vou lá em número da estrutura de tópicos. Então botei o número da estrutura de tópicos. Você percebe então agora que eu tenho aqui uma pequena estrutura de tópicos, 1.1, 1.2. Isso é alterado automaticamente se você move uma tarefa para um lado para o outro. Quer ver? Ela vai ser alterada quando eu pegar aqui a tarefa C. Eu clico aqui, vou arrastar para cima. Perceba que a tarefa C passa a ser agora 1.2. O mais importante é que você sempre perceba que eu vou estar sempre atualizando essas linhas, está tudo certinho. O Project faz essas atualizações automáticas. Tá? Para quem trabalha com rede, né, para quem trabalha com rede, o ideal é que você esqueça tanto a coluna início e término. Como início e término estão aí exatamente para o project calcular. Você não vai colocar entrar essas datas manualmente. É um trabalho hercúleo se você fizer isso. Imagina um projeto com 1.000, 1.500 atividades, você tendo que digitar atividade por atividade, início e término. Né? Então, o bom dos programas de gestão de projetos, particularmente o Project, é o que você precisa fornecer é a sua estrutura de tópicos, a tua duração, e você fornece as predecessoras. Né? Você fornece exatamente as predecessoras dessas tarefas. Fornecendo essas predecessoras, você diz exatamente você diz exatamente como essas tarefas podem ser vinculadas. Né? Por exemplo, percebam bem, quem é a primeira tarefa aqui no meu projeto? Vou imaginar que minha primeira tarefa seja a tarefa B. Tá? E que a C vem depois exatamente da B. Então, qual é a predecessora da tarefa C? A tarefa B. Qual o número da tarefa B? É 2. Tá? Tá, o 2. Então você pode colocar o número 2 aqui, tá? Você pode colocar o número 2 aqui se você quiser. Essa vinculação ela pode ser feita diretamente na guia tarefa, se você for perceber a área cronograma, ou você pode dar também um Ctrl F2, tá? Para fazer a vinculação. Basta que você deixe marcada, né, um Ctrl F2 para fazer a vinculação. Ctrl F2 só se você deixar tarefas exatamente marcadas. Aqui, se eu chegar e colocar, por exemplo, eu quero que a predecessora da 3, que é tarefa C, seja 2, basta vir aqui e digitar 2. Ó. Olha o que aconteceu. Ele colocou exatamente uma vinculação de término para início, né? Uma vinculação de término para início, e ele até deixou em azulzinho, claro, quais foram as alterações que ele fez com relação a essa minha modificação. Eu, normalmente, eu costumo inserir por números. Eu vou dar um delete aqui naquele número para voltar ao que era antes, mas eu também trabalho muito com Ctrl F2. Como é que eu trabalho com Ctrl F2? Por exemplo, quando eu vou fazer uma vinculação de término para início, eu pego a primeira tarefa, no caso a tarefa B, pressiono o Ctrl, deixo o Ctrl pressionado, tá? E digo, ela libera, quando eu digo libera, a tarefa C. Então veja que eu cliquei primeiro na B e depois eu cliquei na C, deixando o Ctrl pressionado. Agora eu soltei o Ctrl e o que eu preciso fazer para vincular essas duas tarefas? Eu dou um Ctrl F2. Ó, cliquei no Ctrl F2, perceba que foi a mesma repercussão. Isso é interessante, é particularmente interessante, quando eu tenho, por exemplo, eu quero essa tarefa, por exemplo, deixa eu marcar aqui. Agora eu selecionei várias, deixa eu desmarcar isso aqui, dar um del. Escolhi essas tarefas.
está deixando excluir alguma coisa no meu Mac. É que o project, na verdade, ele é para... Aqui, agora sim. Eu aumentei, eu comi a tabela só para... Eu cliquei naquele triângulozinho para puxar as tarefas, foi exatamente para tirar aquela desmarcação. Como eu estou trabalhando com software no meu Mac chamado Parallels, não existe não existe o Microsoft Project para Mac. Então eu comprei um software chamado Parallels, instalei, e ele tem uma função chamada coerência, que a função coerência faz com que eu trabalhe com o project como se fosse um software, como se fosse um software da Mac, né? Aqui eu vou tentar, agora sim, agora eu consegui, eu marquei, na verdade o que eu fiz foi, eu marquei, vim aqui, cliquei no botão direito do mouse e mandei excluir tarefas, tranquilo, tá? Agora tá tudo bem. Então, imagine que eu quero agora, essa tarefa C, ó, Ctrl, está vinculado com a tarefa G. Veja que não existe essa continuidade com H, né? Então, o que é que eu faço? Pressiono Ctrl, né? Ctrl, F2. Então, tá lá. Então, ele está com alguma... Agora sim. Você está percebendo aí que eu consegui fazer a vinculação em si. Esse tipo de vinculação que a gente tem no project é chamado vinculação TI, término para início, ou no inglês finish to start. Nesse caso, eu posso colocar da mesma forma, em vez de 2, posso vir aqui e colocar 2 TI. Deixa eu adivinhar aqui também que ele está pegando o que não deveria pegar. Deixa eu pegar aqui. Ó. Imagino que eu coloque aqui 2 TI. Deixa eu tirar essa marcação, vou botar 2 TI. Tirei, vou botar aqui 2. A coerência não está sendo tão boa. Olha aqui, 2. Tá dando problema o meu arquivo. Eu vou salvar. Eu vou salvar e eu vou abrir ele de novo, porque é alguma coisa realmente do project, tá? Então, eu vou fechar esse arquivo. Eu vou abrir ele de novo, tá? Plano de atividades. Tá ele lá. Agora, voltando para aquela área, eu vou colocar então aqui 2. Até agora apareceu o cursor. 2, mas ele não está aceitando, está acontecendo alguma coisa que ele não está aceitando os meus comandos. Então o que eu vou fazer é sair do project e entrar novamente nele, tá? Tá dando problema, então deixa eu sair dele e aí eu entro nele novamente. Tenho certeza que isso é algum probleminha com a coerência. Vou entrar com vinculando atividades, tá ali. E aí eu quero botar aqui, então, 2, olha aí, agora apareceu, tá vendo? 2 TI. O que é TI? É término para início. Se você pressiona Enter, ó, viu que funcionou do mesmo jeito? O 2 TI, o TI é uma vinculação tipo padrão do project. Ele é uma vinculação tipo padrão do project. Quando a gente faz a vinculação, né, ele sai dali, a não ser que você tenha uma latência de atraso ou de adiantamento. Eu poderia ter aqui também, por exemplo, em vez de 2 II, por exemplo. Ó, agora sim, quando início para início, você perceba que a vinculação é de início para início. É como se as duas atividades iniciassem juntas. Eu poderia ter 2 TT, olha ali, ó, as duas terminando juntas. Ah, Maurício, mas as duas não estão terminando necessariamente juntas. Olha, sabe por quê? Elas não estão terminando necessariamente juntas porque, para começar a história, as duas estão... quando elas entraram com a restrição
chamada o mais breve possível. Restrições mais breves possíveis são configuradas automaticamente para tarefas quando você tem um projeto que começa do início para o fim. Todas as tarefas vão ter uma restrição mais breve possível. Se você clicar, por exemplo, na tarefa B, dá 2 cliques rápidos na tarefa B, e você for em avançado, você percebe, deu 2 cliques rápidos na tarefa B, você foi para a informação sobre a tarefa, tá? No guiar avançado, você tem um tipo de restrição, foi o que eu falei, o mais breve possível. Se você mudar o mais breve possível para o mais tarde possível, nesse caso, e clicar em OK, né, olha só o que acontece, as duas estão terminando juntas, tá? As duas estão terminando juntas, elas estão realmente sendo feitas em paralelo, mas só que na restrição mais breve possível, se duas estão sendo feitas em paralelo, ia terminar mais cedo, né? Como é que você faz isso de novo? Bom, você dá 2 cliques rápidos na tarefa, né? Você vem em avançado, pede para que ele vá para o mais breve possível. Clicar em OK, então ela voltou, perceba que ele voltou ali para o início, tá? Vou dar mais um save. Existem outras configurações que são interessantes a gente ver também, que é o conceito de a gente trabalhar um pouquinho com o conceito de latência, tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho que esperar 2 dias a partir do término da tarefa B para começar a tarefa C. Quando a gente precisa esperar realmente alguma coisa. Na construção civil, cura de laje, né, cura de concreto, ou às vezes a gente tem que aplicar alguma tinta em algum lugar, em alguma peça, em um protótipo, a gente tem que esperar um tempo para secar também, então 1, 2 dias, ou uma renderização é demorada demais, a gente precisa também demorar um dia nessa renderização, né? Então é interessante a gente utilizar o conceito de latência. Nesse caso, como é que funciona? Se B, que é a tarefa B, ela libera a tarefa C e eu só posso começar a tarefa C 2 dias depois que a tarefa B terminou, então você coloca 2TI, ó, 2TI mais 2D, mais 2 dias. Significa, então, olha aqui, ó, você cria uma latência de atraso, né? Uma latência de atraso. Perceba que nesse caso o TI não some. Quando você está trabalhando com latência, o TI não some, né? Se fosse em inglês, é finish to start. FS, 2FS mais 2D. O mais interessante é que se essa atividade aqui ela atrasar, né, a tarefa B ela atrasar, isso não é uma folga. Esses 2 dias vão ser empurrados juntos, né, empurrando tudo para frente também 2 dias, tá? Essa é o chamado, esses 2 dias a gente chama de latência de atraso. A gente tem também a latência de adiantamento. Como é que a gente faz? Bom, eu cliquei lá em predecessora, fui lá para os 2 dias, né, e agora eu vou botar menos 1D. Olha só o que acontece. Está percebendo aqui? É quando não necessariamente eu preciso terminar de executar uma tarefa, né? Não necessariamente eu preciso terminar de executar uma tarefa, e aí, um dia antes da tarefa terminar, eu já posso começar a seguinte. Então, você pode usar esse tipo de vinculação, tá? E por aí você vai vinculando. Então, a gente tem essa com essa, Ctrl F2, né? Eu vou vincular também, por exemplo, eu vou vincular, o meu problema é o Ctrl, aqui no Mac está dando problema no Ctrl. Então, eu vou Ctrl, então, tarefa Ctrl F2, beleza. Eu vou, então, tarefa G, Ctrl F2. Aqui ele já não está aceitando, ó. Aconteceu alguma coisa, eu teria que sair do project para ele poder me dar resposta, né? Aqui ele já não está aceitando. Já não está aceitando exatamente com esse probleminha desse meu programa Parallels, nesse caso. Nesse caso eu vou colocar aqui o 5, né? Vou entrar 5, também não está, vou ter que fechar de novo o project. Infelizmente eu vou ter que sair do project novamente para resolver esse problema. Então eu vou project, isso que deu maiores problemas, e vou entrar no project novamente.
Aqui eu vinculando atividades. E eu vou colocar apenas números aqui porque, no meu caso, isso com o PC, isso não vai realmente acontecer, tá? Não vai dar esse probleminha. Então aqui eu vou colocar como 5, tá? E esse como a predecessora da tarefa F, eu vou botar a tarefa E, que tem número 7. Então eu vou colocar 7. Então eu já tenho todos os meus, por assim dizer, o meu cronograma, né? Eu vou salvar, né? E aí eu posso inserindo e fazendo as vinculações possíveis, vendo o que é que realmente o que é que está faltando vincular, tá? E por fim, o que dá para a gente colocar também aqui é, se você for no guia formato, você pode ir em estilos e barra e clicar em tarefas críticas. Bom, quando você clica em tarefas críticas, você vê aquelas em vermelho que não possuem folgas. Quer dizer, se houver qualquer atraso nessas tarefas, poderá haver um atraso no projeto em si, tá? Existem alguns outros tipos de tarefas que você também pode inserir nesse caso. Você poderia colocar uma data marco, por exemplo, uma data marco ou um evento, a gente também chama de milestone, nesse caso, o lembrete da entrega de um relatório, por exemplo. Como é que a gente coloca isso aqui? Imagina que eu vou colocar um relatório desse projeto aqui nessa última tarefa. Então, já me posicionei e vou colocar entregar relatório, tá? Relatório, olha aí. Coloquei. Ele, por enquanto, ele está como como fosse uma tarefa da tarefa D. Eu não quero isso, eu quero que essa tarefa ela tenha a mesma hierarquia das outras, a da A, da D, etc. Só que como é que você transforma isso aqui em um milestone? Basta digitar na duração dela 0D, tá? Você digita então 0D e você imagina o seguinte: imagine que esse relatório tenha que ser entregue logo depois que você terminou a tarefa G. Tá vendo lá, ó? Então, a tarefa G é 5. Então, eu posso colocar a predecessora da G, 5. Né? Foi para o dia 9. Como você... Essa é a característica do milestone, de uma data marca, de um evento, porque ele foge o padrão também, ó, você pode perceber até o formato dele, foge o padrão das barras normais e barras críticas, e aí te facilita a identificação de, opa, tem alguma coisa importante para eu resolver aqui. Mas, obviamente, se você pode entregar esse relatório no dia seguinte ao dia 9, ficou 9 porque ele soma a duração 0 ao término da tarefa G, que era 9, e acaba ficando no dia 9 de fevereiro. Então, se você quiser que isso caia no dia 10, então você teria que criar uma latência aqui. Você teria que colocar 5TI mais 1D, tá? Aí assim, aí você vai para o dia, você iria para o dia 10. Eu, particularmente, o que eu gosto de fazer nos milestones, né, nas datas marcas, é colocar o nome dele também. Eu tenho a data e coloco o nome aqui à esquerda para já me lembrar do que é. Por exemplo, a compra de um grande equipamento, de um lote grande de materiais que tem um valor financeiro muito alto, né? Então, o que é que eu faço? O que é que eu faço aqui para colocar o nome aqui do lado sempre em todas as milestones? Então, a gente tem que ir lá em... deixa eu procurar então o ponto, tá? Seria exatamente no formato, tá? A gente vai no guia formato. No guia formato você tem estilos de barra e eu botei o botão formatar. Então, no botão formatar, você tem aí duas opções. Você tem barra e estilo de barra. Tá? Eu vou pegar estilos de barra porque vai ser mais abrangente. Tá? Vai pegar todas as opções de milestones que eu tiver. E você já vê aqui logo, ó, marco, tá vendo ali, ó? Ó, nome. Essa tabela tem tarefa, divisão, marca e tem marco. Se eu clicar em marco, ó, marco, deixei clicado em marco. Agora eu vejo a forma que ela tem. Eu podia até mudar essa forma se eu quisesse, mas eu vou deixar que é o padrão do project. E no texto, eu vou dizer o seguinte: à direita você viu que está com o término, dá até para ver ele aqui, ó, 10 do 2. Mas à esquerda, eu vou botar o nome da tarefa.
né? Se você digitar apenas NO, ele já procura, né? Ou apenas você abre aqui essa caixa e procura nome, tá? E depois clica em OK. Ao fazer isso, você percebe que o nomezinho daquela tarefa, Marco, ela aparece. Então, fica super interessante para você ver exatamente o momento que você vai precisar, é, o que é que você precisa fazer nesse dia 10 de fevereiro, tá? Aqui, com relação, eu queria também colocar data de início e data de término em cada uma dessas tarefas normais e críticas. O que, é que eu teria que fazer? Guia formato, formatar, você tem que ir lá em estilo de barra, e lá você tem que, na tarefa, eu quero colocar no texto à esquerda, eu quero colocar data, pode procurar início, início, tá? Direita, não coloca o nome de recurso, tira o nome de recurso, porque senão, se você tem vários recursos, se você trabalhar com recursos, botar muitos recursos na tarefa, a barra gráfica desse lado aqui, ele vai ficar sobrecarregado de informação. Então, eu vou procurar aqui o término, né? Término, achei, ó, término, cliquei agora em OK. Você viu que ele botou apenas para as tarefas normais. A gente tem que fazer a mesma coisa para tarefas críticas. Então, formatar, estilo de barra. Tem que procurar, então, aqui crítica. Crítica, achei. Marquei crítica. E no texto, mais uma vez, eu coloco início. Início, beleza. E aqui eu vou colocar término. Beleza. Vou clicar em OK. Perceba agora que eu tenho datas de início e data de término para todas as minhas tarefas. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Peço desculpas pelos pequenos probleminhas de compatibilização entre os dois sistemas, tanto do Windows como do Mac. Mas, particularmente seguindo os passos que eu passei nessa aula de hoje, você será capaz de fazer todas as vinculações possíveis, né, para ter então um cronograma todo vinculado. Não deixe de assistir a aula introdutória em outro arquivo que mostra como configurar o calendário de trabalho e as propriedades do projeto, e também não deixe de assistir a aula sobre recursos e orçamentos, que também já está disponível no YouTube, e a aula sobre controle e linha de base. Muito obrigado a todos.